Quando a polícia de Dinant, na Bélgica, atendeu o telefone, a voz do outro lado disse imediatamente que estava pronta para revelar o local onde seria encontrada a Elodie, desaparecida há várias semanas. Desligaram em 1 minuto e a patrulha se dirigiu imediatamente para uma velha fazenda nas florestas da comuna de Ubain. O edifício foi encontrado rapidamente. A porta da frente nem precisou ser arrombada. Estava simplesmente destrancada. Depois de examinar os quartos vazios no andar de cima, os policiais desceram ao porão. Lá viram exatamente o que esperavam encontrar após a ligação. No chão úmido de terra havia uma pequena figura coberta com um velho cobertor. Era a Elodie, que toda a cidade procurava sem sucesso há quase 1 mês. Os criminalistas confirmaram rapidamente que a causa da tragédia foi desidratação e hipotermia. Não foi possível registrar outras causas ou sinais de interferência. Tudo parecia como se Elodie tivesse sido simplesmente levada para lá e deixada sozinha, sem sequer tentar causar-lhe dano direto. Os investigadores já quase haviam aceitado a versão sobre um sequestrador desconhecido. Mas então notaram desenhos nas paredes do porão. Linhas simples, até descuidadas de giz colorido, mostravam cenas infantis comuns. Mas entre eles havia um desenho que atraiu atenção especial. Nele estava representada uma figura com 2 rostos e uma inscrição curta. Mamãe não dá água. Foi precisamente este desenho que se tornou a razão pela qual a investigação abandonou a versão inicial de sequestro por um estranho e concentrou sua atenção no círculo próximo de Elodie. Já nos próximos dias, ficaria claro que a polícia desde o início estava olhando na direção errada. Se no outono de 2003 você estivesse na pequena cidade de Dinant e perguntasse a qualquer morador local sobre a família mais conhecida, a resposta seria a mesma: Céline e sua filha, Elodie. Na cidade eram conhecidas por praticamente todos. Fotos desta família apareciam regularmente nos jornais locais, e os artigos repetiam a mesma história. Céline fazia todos os esforços para curar sua única filha de uma doença rara e misteriosa. Para os moradores de Dinant, esta história era bem conhecida e há muito se tornara parte da vida cotidiana. Os vizinhos, nas conversas com os investigadores, contavam praticamente a mesma coisa. Descreviam Céline como uma mãe exemplar, para quem toda a vida girava em torno de Elodie. Uma senhora idosa que morava em frente disse à polícia que outras mães se espelhavam em Céline, admirando sua paciência e abnegação. Aos olhos dos outros, Céline era uma pessoa que gastava todas as forças e tempo apenas para ajudar sua filha. Esta impressão estava ligada não apenas ao contato pessoal, mas também aos materiais na imprensa. Nos jornais daquele período havia muitas publicações contando como Céline organizava arrecadações de fundos para o tratamento de Elodie. Quase todo o artigo era acompanhado de uma foto de Céline com um sorriso no rosto, e Elodie parecendo muito frágil e perdida. Os moradores da cidade, lendo esses materiais, sinceramente queriam ajudar e participavam ativamente de ações beneficentes. Graças às publicações, as pessoas tiveram a impressão inequívoca de que a família realmente precisava de apoio. Além disso, Céline mantinha ativamente seu próprio blog, onde contava detalhadamente sobre cada novo diagnóstico e cada visita aos médicos. Ela descrevia os sintomas da doença da filha de forma tão detalhada que os leitores facilmente acreditavam no que estava acontecendo e se solidarizavam. Céline escrevia como tinha que superar a indiferença dos médicos e as dificuldades burocráticas para conseguir os exames necessários. Quanto mais frequentemente saíam publicações semelhantes, mais pessoas se comoviam com sua história. Quando a polícia examinou os registros médicos de Elodie, diante dos investigadores apareceu um enorme arquivo, cheio de diagnósticos contraditórios e conclusões médicas obscuras. Os sintomas apareciam bruscamente. Pareciam extremamente sérios, mas desapareciam rapidamente após a hospitalização. Os médicos não conseguiam encontrar uma explicação exata para o que estava acontecendo com Elodie. No entanto, ninguém fez perguntas desnecessárias, porque até mesmo a ideia de que a mãe poderia estar causando dano à própria filha parecia irreal. A própria Céline causou nos médicos a impressão de uma pessoa muito exigente e cuidadosa. Ela insistia em exames adicionais,
constantemente solicitava novas consultas e até discutia com os médicos se suas respostas lhe pareciam insuficientes. Tal comportamento convencia os médicos da sinceridade de suas intenções. Nenhum dos médicos pensava em duvidar da veracidade das palavras de Celine. Ela agia de forma tão confiante. Quando se soube que Elodie já não estava mais viva, os moradores da cidade imediatamente ficaram do lado da mãe. Celine era percebida como uma pessoa que passou por uma tragédia, perdendo aquela por quem vivia. Neste momento em Dinan, ainda ninguém suspeitava que por trás da história habitual poderia estar escondida uma verdade completamente diferente. No dia 12 de setembro de 2003, por volta das 13h30 da tarde, a polícia de Dinan recebeu uma chamada urgente de Celine. A mulher informou ao despachante que sua filha Elodie havia desaparecido do parque público na margem do rio Mosa. Segundo Celine, ela constantemente vigiava Elodie, não a perdia de vista, mas literalmente num momento a menina simplesmente desapareceu. A voz da mulher estava preocupada. O operador mal conseguia entender os detalhes da mensagem, mas ficou óbvio. A situação era séria. A polícia chegou prontamente ao parque, isolando a área e iniciando a verificação do local do desaparecimento. Várias dezenas de pessoas que estavam lá naquele momento foram imediatamente interrogadas. As testemunhas contaram à polícia que não notaram nada em comum. As pessoas descreviam aquele dia como o mais comum. Famílias descansavam, crianças corriam e brincavam perto dos playgrounds. Ninguém notou estranhos ou pessoas suspeitas que pudessem chamar atenção. Em interrogatório mais detalhado das testemunhas, os investigadores descobriram que Elodie estava perto da mãe praticamente 1 minuto antes do desaparecimento. As testemunhas confirmavam que as viram juntas e não notaram nada estranho. Celine estava em estado de forte choque emocional e quase não conseguia responder às perguntas da polícia nas primeiras horas de busca. Seu estado foi descrito nos protocolos como próximo ao pânico. Os funcionários das forças da ordem examinaram cuidadosamente o território do parque e áreas adjacentes. Eles inspecionaram cada playground, verificaram arbustos e a margem do rio, iluminaram cada canto que poderia dar pelo menos a menor pista. Mas a inspeção não trouxe nenhum resultado. Não foram descobertos nem objetos, nem rastros indicando presença estranha ou movimento de Elodie para outro lugar. A gravação da chamada de Celine à polícia foi posteriormente estudada detalhadamente pelos investigadores. Na análise da ligação foi observado que o comportamento e a entonação da mulher pareciam naturais e convincentes. Isso convenceu os investigadores de que seu relato poderia ser confiável. Vizinhos e conhecidos que vieram até Celine naquela noite confirmavam o difícil estado emocional da mulher, sua preocupação e desespero pelo ocorrido. Ao final do dia, a investigação chegou a um beco sem saída. Após verificar cada depoimento e examinar o território do parque, a polícia não descobriu nada que pudesse explicar o desaparecimento de Elodie. Não foram registrados sinais de luta ou interferência alheia. Parecia que a menina desapareceu por si só, sem quaisquer razões externas e circunstâncias visíveis. E embora, neste momento, os investigadores não tivessem nenhuma clareza, muito em breve receberiam a primeira pista capaz de direcionar o curso da investigação para um lado completamente inesperado. A última pessoa que viu Elodie naquele dia foi o vizinho de Celine, um homem idoso de 78 anos. Inicialmente, seu depoimento nem foi incluído nos materiais do caso. Os policiais não deram grande importância considerando as memórias da pessoa idosa pouco confiáveis e confusas. Mas mais tarde, quando a situação se tornou ainda mais complicada, os detetives decidiram novamente estudar atentamente cada testemunho. De acordo com o protocolo do interrogatório, o vizinho informou à polícia que viu Celine aproximadamente no mesmo horário em que, segundo suas palavras, Elodie desapareceu. Ele contou que mãe e filha saíam do parque juntas, de mãos dadas. O homem idoso não conseguiu descrever detalhadamente esta cena de imediato, mas no fim acrescentou um detalhe muito importante que fez os policiais pensarem. Ele indicou que o rosto de Celine lhe pareceu incomum e até assustador. No protocolo ficou registrado onde o homem diz que a expressão de seu rosto era má, tal que ele nunca tinha visto em Celine antes. Nas margens deste interrogatório foi encontrada posteriormente uma breve anotação do detetive sobre o fato de que a testemunha era idosa
poderia ter ocorrido confusão nas lembranças. No entanto, os investigadores ainda assim registraram estes depoimentos e decidiram não descartá-los definitivamente. A informação começou a divergir do que outras testemunhas viram, e pela primeira vez na investigação surgiu a possibilidade de que no relato da própria Celine, nem tudo era verdade. Os policiais decidiram observar a mãe mais atentamente. Celine anteriormente não despertava neles quaisquer suspeitas, mas agora os investigadores foram obrigados a verificar seus depoimentos mais cuidadosamente. Os detetives tomaram a decisão de inspecionar atentamente o automóvel da mulher, um Peugeot familiar, que naquele dia estava bem perto do parque. A inspeção inicial do automóvel não deu pistas óbvias. No salão não havia quaisquer objetos estranhos, nada incomum que pudesse atrair a atenção da polícia. Mas então, um dos detetives notou um detalhe estranho. No chão entre os assentos dianteiros havia um pequeno pedaço de papel. Parecia que alguém deliberadamente tentou escondê-lo, empurrando-o sob o assento de modo que não chamasse atenção imediatamente. Quando desdobraram o papel, descobriu-se que era uma fotografia de Elodie tirada vários anos atrás. No verso da fotografia havia uma frase curta escrita à mão, que os detetives imediatamente enviaram para exame grafológico. Esta inscrição causou alarme na investigação. A pessoa que a escreveu afirmava que Elodie não deveria ter nascido. Nesta etapa, os investigadores compreenderam que o caso tomava uma virada completamente inesperada. Anteriormente, a imagem impecável da mãe pela primeira vez vacilou aos seus olhos. Celine, para quem olhavam com compaixão e pena, poderia estar escondendo algo. Nenhum dos policiais queria acreditar nisso, considerando sua reputação e imagem pública. Mas o fato permanecia fato. Toda a cidade já estava convencida da absoluta inocência de Celine. Porém, a polícia não podia ignorar as novas circunstâncias e decidiu verificar seus depoimentos mais cuidadosamente. Nos próximos dias, os investigadores teriam que descobrir mais alguns fatos que mudariam definitivamente a direção da investigação. Após o aparecimento da fotografia, a investigação mudou bruscamente de direção. Ainda ontem, Celine era considerada a parte lesada, uma mulher que passou por algo inimaginável. Mas agora os investigadores começaram a considerá-la de outra forma. A atenção da polícia concentrou-se no automóvel, um Peugeot 206 cinza, que estava no estacionamento da casa de Celine desde o momento do desaparecimento de Elodie. Durante a inspeção repetida da máquina, os detetives descobriram não apenas aquela mesma foto encontrada anteriormente sob o assento, mas também uma segunda fotografia escondida no porta-luvas. Nela, Elodie estava bem pequena, numa enfermaria hospitalar com o braço enfaixado. A foto parecia velha. As bordas estavam gastas. No verso da fotografia foi feita uma inscrição curta com caneta esferográfica. Nela não havia data, assinatura ou quaisquer esclarecimentos. Apenas uma frase. Ela não deveria ter nascido. A fotografia foi imediatamente enviada para a perícia. A conclusão grafológica que chegou após alguns dias confirmou a suposição dos investigadores. A letra, com alto grau de probabilidade, pertencia a Celine. Os funcionários do laboratório observaram características peculiares: pressão, traços, inclinação das letras. Tudo coincidia com as amostras que a mulher deixava durante interrogatórios e preenchimento de documentos. Esta se tornou a primeira prova direta, ligando a mãe aos eventos que ocorreram antes do desaparecimento de Elodie. Os detetives não conseguiam explicar por que Celine tinha essas fotografias no carro, e muito menos o que significava a inscrição no verso. A própria mulher afirmava que nunca tinha visto essas fotos, e se escreveu algo nelas, não se lembrava em quais circunstâncias. Os investigadores registraram suas palavras, mas as dúvidas já se consolidaram. Quando os materiais da perícia entraram no caso principal, a atitude em relação a Celine mudou definitivamente. Ela foi convidada para interrogatório repetido, no qual estiveram presentes representantes do Ministério Público. O comportamento de Celine surpreendeu os investigadores. Ela estava calma, composta e respondia às perguntas sem hesitações. No entanto, suas respostas frequentemente contradiziam os fatos. Por exemplo, Celine afirmava que não usava o automóvel desde o momento do desaparecimento de Elodie.
embora a perícia mostrasse que o motor foi ligado pelo menos 2 vezes após aquele dia. Gradualmente, no caso, se acumulavam cada vez mais pequenos detalhes que não se encaixavam na imagem de mãe impecável. Médicos da clínica onde Elodie era observada anteriormente lembravam que Celine às vezes aparecia lá sem consulta marcada, exigindo exame urgente da filha. Vizinhos observavam que nas últimas semanas antes do desaparecimento, Celine parecia cansada, irritada e distante. Tudo isso em conjunto tornava seu comportamento suspeito. Quando os investigadores compararam os depoimentos das testemunhas, perícias e materiais encontrados, ficou óbvio para eles. Celine poderia ser não apenas testemunha, mas participante do ocorrido. Nos materiais do caso apareceu nova designação: suspeita preliminar número 1. A decisão sobre isso foi tomada silenciosamente, sem divulgação. A sociedade continuava considerando Celine vítima da tragédia, e os policiais compreendiam que a acusação direta sem base probatória suficiente causaria onda de indignação. Não obstante, internamente a investigação já se reestruturou. Todos os novos passos agora eram verificados através do prisma de que no desaparecimento de Elodie poderia estar envolvida a própria Celine. Adiante estava uma nova etapa da investigação: verificação de dados médicos e atendimentos em clínicas que deveriam confirmar ou refutar esta versão. Depois que os investigadores obtiveram a primeira pista séria relacionada a Celine, decidiram aprofundar-se. Os detetives começaram a estudar documentos financeiros relacionados às numerosas arrecadações para o tratamento de Elodie. Estes papéis, anteriormente não suscitando questões, agora foram parar na mesa da investigação e revelaram um quadro completamente diferente. Os policiais verificaram extratos bancários, transferências e contas para as quais chegavam doações de moradores da cidade e pessoas solidárias de outras regiões. Nos documentos estavam indicadas dezenas de transferências e no início tudo parecia absolutamente normal. As somas regularmente chegavam à conta, parte ia imediatamente para instituições médicas e consultas de especialistas. No entanto, gradualmente os policiais notaram outro lado da atividade financeira de Celine. Entre os numerosos registros, descobriam-se gastos estranhos que de modo algum coincidiam com os objetivos declarados das arrecadações beneficentes. Nos extratos constavam compras de roupas caras em lojas de luxo, pagamentos regulares em restaurantes de elite e até contas de viagens a hotéis caros fora da cidade. Para a polícia ficou óbvio que parte do dinheiro arrecadado para tratamento era gasto de modo completamente inadequado. Os investigadores decidiram conversar com o ex-marido de Celine, que naquela época vivia separado e praticamente não participava da vida da família. Seu depoimento lançou luz adicional sobre a situação. O homem explicou à polícia que saiu da família muito antes destes eventos, justamente por causa de questões financeiras. Segundo ele, Celine constantemente afirmava que todo o dinheiro ia para exames e remédios para Elodie. Mas quando ele começava a fazer perguntas mais concretas, as respostas da esposa se tornavam evasivas e depois se transformavam em conflitos. Ele contou aos investigadores que durante muito tempo tentou fechar os olhos para estas contradições, pois acreditava na esposa e via seu cuidado com a filha. Mas gradualmente as suspeitas se intensificavam. As contas de tratamento cresciam e o estado de Elodie permanecia indefinido e não melhorava. No final, ele decidiu ir embora, sem receber de Celine respostas claras às suas perguntas sobre as finanças. Após a conversa com o ex-marido, a polícia estudou repetidamente recibos e operações bancárias. Agora, os detetives já viam claramente que a situação que parecia absolutamente transparente tinha sinais de fraude. O dinheiro que chegava para salvar Elodie era usado para necessidades pessoais de Celine. Sobre isso, ninguém na cidade sabia, e dificilmente alguém poderia sequer suspeitar. Tudo isso lançava uma sombra completamente diferente sobre o comportamento de Celine e suas verdadeiras motivações. Nesta etapa da investigação, a polícia, pela primeira vez, teve uma suposição clara sobre os motivos do possível crime. Celine poderia ter se assustado com o fato de que a verdade sobre o uso inadequado dos recursos viesse à tona. Talvez Elodie começasse a notar ou até dizer algo que poderia revelar a verdade. Assim, pela primeira vez nos materiais do caso, apareceu a versão de que a menina se tornou testemunha involuntária das maquinações financeiras de sua mãe.
e se tornou uma ameaça capaz de destruir o esquema cuidadosamente construído. Agora, os investigadores precisavam reunir provas confirmando esta versão. O comportamento de Celine durante mais um interrogatório fez os investigadores duvidarem de sua adequação e capacidade de compreender o que estava acontecendo. Se anteriormente a mulher se mantinha confiante e respondia calmamente às perguntas da polícia, desta vez suas reações foram completamente diferentes. De acordo com a transcrição do terceiro interrogatório, o detetive fez uma pergunta simples e clara sobre os eventos do dia do desaparecimento de Elodie. Ele pediu a Celine que restaurasse da forma mais detalhada possível a cronologia de suas ações no dia 12 de setembro. A resposta registrada no protocolo surpreendeu até funcionários experientes da polícia. A mulher ficou em silêncio por vários minutos e depois respondeu que não se lembrava de nada daquele dia. Ela usou a palavra vazio, descrevendo suas próprias lembranças. Segundo os detetives que conduziram o interrogatório, seu comportamento foi incomum e preocupante. A mulher frequentemente se distraía, olhava para um ponto fixo, evitava contato visual e periodicamente começava a falar de si mesma na terceira pessoa. No protocolo está registrada uma frase de Celine dita com plena convicção e firmeza. Celine não poderia ter feito isso. A suspeita dizia isso como se estivesse falando de outra pessoa e não dela mesma. Os detetives tentaram esclarecer por que a mulher falava de si mesma dessa forma, mas não obtiveram resposta clara. Ao contrário, depois disso, Celine se fechou em si mesma, recusando-se a esclarecer ou continuar a conversa sobre o assunto. Adiante, no protocolo de observação do psicólogo foram registradas mudanças bruscas e inexplicáveis no humor da suspeita. Celine podia inesperadamente chorar e já em poucos minutos ficar absolutamente calma e até sorrir, como se nada tivesse acontecido. Estes momentos de comportamento imediatamente causaram sérias dúvidas na investigação. Na polícia compreendiam que normalmente os suspeitos se comportam de outra forma, ou consistentemente negam o envolvimento, ou reconhecem sua culpa demonstrando emoções claras. Mas Celine não se enquadrava em nenhum dos modelos conhecidos de comportamento, o que colocava os detetives num beco sem saída. Após o término do interrogatório, os investigadores realizaram reunião operativa. Como resultado, foi tomada a decisão de atrair para o caso psiquiatras forenses para dar avaliação objetiva do estado psíquico de Celine. A solicitação elaborada pela polícia ao Ministério Público falava sobre a necessidade de perícia psicológico-psiquiátrica da suspeita, pois seu comportamento durante os interrogatórios não se encaixa nos padrões habituais e causa preocupações quanto à adequação e capacidade de dar depoimentos verdadeiros. Os investigadores também levantaram registros médicos antigos e atendimentos de Celine a médicos, anteriormente não estudados detalhadamente. A atenção da polícia foi atraída por consultas regulares da mulher com psicólogos e psiquiatras, às quais ela ia nos últimos anos. No entanto, não foi descoberto nos documentos iniciais diagnóstico exato ou explicação clara de por que estas consultas eram realizadas. Assim, a investigação alcançou a etapa em que a simples busca do culpado se transformou em tarefa muito mais complexa. Agora, os detetives teriam que descobrir se Celine poderia realmente não estar consciente de suas ações no dia do desaparecimento de Elodie. A próxima etapa deveria esclarecer definitivamente o que na realidade estava acontecendo na cabeça da mulher que toda a cidade considerava a mãe ideal e vítima das circunstâncias. Após o exame psiquiátrico de Celine, os policiais receberam conclusão que mudou completamente a direção do caso. Quando o relatório foi parar na mesa dos investigadores, ficou claro que enfrentavam algo muito mais complexo do que um simples desaparecimento. A conclusão da comissão foi inequívoca. Celine sofre de raro estado psíquico conhecido como transtorno dissociativo de identidade. Em linguagem simples, isso significa que na consciência da mulher coexistiam duas personalidades completamente diferentes. A primeira personalidade, a própria Celine, que todos conheciam na cidade como cuidadosa, atenta e emocionalmente estável. Mas além dela, na opinião dos médicos, existia também outra personalidade. Um alter ego que se autodenominava Sophie. Na conclusão médica estava descrito detalhadamente que a personalidade com o nome de Sophie separava-se completamente da personalidade principal de Celine.
Esta Sophie, segundo o relatório, era agressiva, conflituosa, propensa a atos impulsivos e hostil aos outros. O mais importante que os médicos sublinharam no curso das consultas foi precisamente a personalidade Sophie, que categoricamente negava qualquer vínculo emocional ou ligação com Elodie e até expressava antipatia aberta por ela. Estas palavras foram registradas pelos psiquiatras e chocaram até investigadores experientes. Os investigadores foram obrigados a reconhecer que o comportamento de Celine nos interrogatórios anteriores encaixava-se perfeitamente no diagnóstico descrito pelos médicos. A mulher frequentemente se perdia nas lembranças, usava a terceira pessoa falando de si mesma e demonstrava mudanças bruscas de humor. Todos estes sinais correspondiam completamente ao estado indicado na conclusão médica. Os psiquiatras também observaram que a mudança de personalidade em tais pacientes pode acontecer subitamente e apagar completamente as lembranças da personalidade anterior sobre o que ela fazia ou dizia. Foi precisamente esta circunstância que poderia explicar por que Celine afirmava sincera e convincentemente nos interrogatórios que não se lembrava de nada sobre os eventos do dia do desaparecimento de Elodie. Ela realmente poderia não se lembrar, se naquele momento o controle sobre sua consciência estava com Sophie. Após o aparecimento da conclusão dos médicos no caso pela primeira vez em todo o tempo da investigação, oficialmente apareceu um novo suspeito. Não uma pessoa real separada, mas uma personalidade alternativa dentro da própria Celine. Para a investigação, isto foi uma virada completamente inesperada. Nenhum dos policiais tinha enfrentado casos semelhantes antes, e isso complicou muito o trabalho dos detetives. Foram obrigados a revisar completamente suas versões anteriores e praticamente começar a investigação do zero, levando em conta este aspecto psiquiátrico complexo. Agora, a polícia supunha que no dia do desaparecimento de Elodie, o controle sobre a consciência e comportamento de Celine poderia pertencer completamente a Sophie. O alter ego poderia agir por seus próprios motivos e cenários não coincidentes com os desejos conscientes da própria Celine. Com esta nova informação, os investigadores decidiram estudar atentamente eventos passados e o comportamento da mulher nos dias anteriores ao desaparecimento. Assim, do caso sobre simples desaparecimento, ele se transformou em história complicada sobre uma pessoa na qual vivem duas personalidades em conflito. Agora, a tarefa da polícia era entender o que exatamente Sophie fez naquele dia e como isso pode explicar o desaparecimento de Elodie. A próxima etapa da investigação deveria dar resposta definitiva e lançar luz sobre o papel de cada uma das personalidades nesta história complexa e trágica. Depois que a versão sobre o desdobramento de personalidade de Celine foi oficialmente confirmada pelos psiquiatras, os investigadores voltaram aos desenhos encontrados no porão da casa da fazenda. Estas imagens, que primeiro pareciam simples rabiscos infantis, agora atraíram a atenção cuidadosa da polícia, pois poderiam lançar luz sobre os eventos anteriores ao desaparecimento de Elodie. Para sua análise, os investigadores convidaram psicóloga infantil com grande experiência de trabalho em situações semelhantes. A especialista estudou detalhadamente cada desenho e preparou conclusão que mudou significativamente as representações da polícia sobre o ocorrido. Segundo seu relatório, os desenhos claramente foram criados por pessoa de idade muito jovem que passou por grave trauma psicológico. Nas palavras da perita, os traços e maneira de desenhar refletiam um sentimento de medo e desamparo do autor. No primeiro desenho, a psicóloga observou figura de mulher adulta com duas expressões faciais simultaneamente. Um lado parecia benevolente e acolhedor, o outro, agressivo e assustador. A perita chegou à conclusão de que tal desenho evidencia que o autor se deparava com um comportamento imprevisível de adulto, provavelmente da própria mãe. Isso correspondia às conclusões dos psiquiatras sobre a dupla personalidade de Celine. O segundo desenho causou na psicóloga preocupação ainda maior. Nele estava representada a pequena figura deitada no chão. Sobre ela elevava-se figura adulta com um copo de água na mão, e sob o desenho havia inscrição em letras grandes: "Mamãe não dá água". A especialista sublinhou que tais imagens indicam diretamente abusos sérios e reais por parte de pessoa adulta que deveria garantir cuidado e proteção. Em sua opinião, os desenhos não poderiam ser simples fruto da imaginação. Refletiam experiência de vida real do autor de forma muito precisa.
A conclusão da psicóloga confirmou os receios da investigação e fortaleceu sua certeza de que o alter ego de Celine com o nome de Sophie realmente poderia estar envolvido no ocorrido. Se antes a polícia considerava esta versão com cautela, agora apareceu confirmação concreta de sua realidade. A imagem de Sophie deixou de ser apenas ideia abstrata dos psiquiatras e ganhou traços mais claros e assustadores. Estes desenhos se tornaram parte importante do caso e convenceram os detetives a considerar mais atentamente a versão sobre envolvimento de Sophie no desaparecimento de Elodie. Agora, a polícia supunha que foi precisamente esta personalidade que poderia ter levado Elodie ao porão e mantido-a lá. Os investigadores teriam que descobrir se era possível separar inequivocamente as ações de Sophie das ações de Celine e como estabelecer o grau de sua responsabilidade pessoal pelo acontecido. O próximo passo foi estudo mais profundo da história da doença de Celine e tentativa de encontrar provas confirmando a participação do alter ego nos eventos-chave daquele dia. Quando a versão com participação da segunda personalidade de Celine se tornou principal, os investigadores mesmo assim decidiram verificar outras possíveis direções. Uma destas direções foi o ex-marido de Celine, pai de Elodie. Na etapa inicial da investigação, ele praticamente não atraía a atenção. Porém, a polícia era obrigada a excluir todas as dúvidas. Encontraram-se com o homem repetidamente e o interrogaram detalhadamente sobre os eventos dos últimos anos. Em seus depoimentos, ele declarou que há muito tempo tentava levar Elodie consigo, mas sempre encontrava resistência por parte de Celine e órgãos judiciais. Ele explicou que várias vezes recorreu ao tribunal buscando obter custódia total da filha, mas o tribunal cada vez ficava do lado da mãe. Segundo o homem, os juízes acreditavam nos relatos de Celine sobre doenças graves e hospitalizações regulares de Elodie e consideravam que apenas a mãe poderia cuidar adequadamente da menina com estado de saúde tão complexo. Estes depoimentos atraíram a atenção dos investigadores, pois o ex-marido deixava claro que não acreditava nos diagnósticos que eram dados a Elodie. Em suas palavras, ele não acusava a ex-esposa diretamente, porém indicava que via em seus relatos algo estranho, não natural. Ele mencionava que muitos sintomas desapareciam imediatamente assim que a filha chegava ao hospital. Também o homem contou à polícia que várias vezes chamou a atenção dos médicos para estas circunstâncias, mas ninguém acreditava nele, percebendo suas pretensões como tentativas de prejudicar a ex-esposa e estragar sua reputação. Apesar da seriedade de suas declarações, a polícia era obrigada a verificar seu possível envolvimento no desaparecimento de Elodie. Os investigadores solicitaram confirmação de seu álibi no dia do desaparecimento. O ex-marido de Celine apresentou documentos confirmando sua viagem ao exterior. À disposição da polícia ficaram cópias de passagens aéreas, carimbos de controle de fronteira e gravações de vídeo de câmeras do aeroporto confirmando que no dia do desaparecimento o homem nem estava na Bélgica. Após verificação detalhada de todas as provas apresentadas, os investigadores excluíram completamente o ex-marido de Celine do número de suspeitos. Seu álibi se mostrou irrefutável e os documentos fornecidos foram reconhecidos como autênticos e confiáveis. Não obstante, seus depoimentos se mostraram extremamente úteis para essa investigação. Em particular, confirmaram que muito antes do desaparecimento de Elodie, ele expressava dúvidas na realidade de sua doença e possivelmente foi o primeiro a notar estranhezas no comportamento de Celine. Assim, o homem se mostrou inocente, porém suas palavras fortaleceram ainda mais a versão de que o estado de Elodie e numerosas hospitalizações poderiam ter sido causados intencionalmente. Os depoimentos do ex-marido deram à polícia motivo adicional para estudar mais atentamente a história médica de Elodie e atendimentos de Celine a médicos. Os detetives compreenderam que a história da doença da menina poderia ocultar muito mais detalhes obscuros do que supunham no início da investigação. O próximo passo da investigação deveria esclarecer definitivamente como estão ligados entre si diagnósticos fictícios, dinheiro e desdobramento de personalidade da mãe. Para entender a história complexa de Celine e compreender as razões de seu estado incomum, os investigadores recorreram a documentos que até agora não figuravam na investigação. Estes papéis se referiam ao período da vida de Celine sobre o qual quase ninguém de seus conhecidos sabia nada.
Nas mãos da polícia chegaram arquivos da escola-internato onde a mulher passou vários anos de sua infância. De acordo com registros do psicólogo escolar guardados desde o início dos anos 90, Celine já então apresentava sérios problemas emocionais. Em um dos relatórios do psicólogo datado de 1990, dizia-se que a menina era extremamente fechada e praticamente não se comunicava com ninguém. Ela não tinha amigos próximos e contatos com colegas causavam nela sérias dificuldades. No mesmo documento, o psicólogo sublinhou que, devido ao assédio constante por parte de outros alunos, o estado emocional de Celine piorou muito. Foi então que, pela primeira vez, foi registrado o aparecimento de amiga fictícia que a própria Celine chamou de Sophie. No relatório do psicólogo escolar estava descrito detalhadamente que a menina regularmente contava sobre Sophie como sua conhecida próxima que constantemente a protegia e era capaz de dar resposta aos ofensores. O psicólogo observava que, em sua opinião, a criação da personalidade imaginária se tornou para Celine uma espécie de mecanismo de defesa psicológica do tratamento cruel por parte dos colegas. Os registros escolares confirmaram que Celine frequentemente era submetida a zombarias por parte dos colegas de classe. Ela foi repetidamente ridicularizada e excluída de eventos coletivos. Professores e funcionários do internato notavam seus problemas, porém medidas sérias que pudessem ajudá-la a lidar com a situação não foram tomadas. Celine se fechava cada vez mais em si mesma, e sua defensora imaginária, Sophie, se tornava para ela a única salvação das circunstâncias difíceis e dolorosas. Estudando estes materiais de arquivo, os investigadores chegaram à compreensão de que o transtorno dissociativo de identidade diagnosticado pelos psiquiatras na Celine adulta poderia ter raízes precisamente naquele período distante de sua vida. Foi então que a personalidade Sophie apareceu pela primeira vez na consciência da menina para lidar com a pressão psicológica constante e sensação de desamparo. Mas com a idade e amadurecimento de Celine, esta personalidade não desapareceu e, ao contrário, começou a fortalecer-se e desenvolver-se, manifestando-se cada vez mais frequentemente e em formas mais graves. Nos protocolos da comissão psicológica, os investigadores também encontraram confirmação de que Sophie era a personalidade agressiva e impulsiva que surgia precisamente em momentos de crise emocional ou estresse. Tal personalidade correspondia completamente à descrição de Sophie, feita ainda nos documentos escolares pelo psicólogo. Estes fatos confirmaram a hipótese da investigação de que o alter ego de Celine não era acaso ou simples invenção. Era resultado de grave trauma recebido na infância. Mas mesmo apesar da compreensão da natureza desta segunda personalidade, para a investigação isso não retirava a responsabilidade da própria Celine. A polícia compreendia perfeitamente que diante deles estava pessoa com grave transtorno psíquico, porém a investigação era obrigada a continuar levando em conta todos os novos detalhes. O alter ego Sophie, embora tivesse aparecido como mecanismo de defesa muitos anos atrás, agora era percebido como participante pleno do crime. Assim, documentos dos arquivos escolares deram à investigação informação importante sobre a origem e desenvolvimento dos problemas psicológicos de Celine. Agora os policiais podiam entender melhor a motivação e comportamento da suspeita. O próximo passo foi estudo detalhado de documentos médicos e consultas com médicos que observaram Celine já na idade adulta. Foram precisamente estes dados que deveriam mostrar quão profundamente na consciência da mulher se consolidou sua segunda personalidade e se Sophie poderia agir autonomamente e tomar decisões independentemente no momento do desaparecimento de Elodie. Quando os policiais decidiram organizar sessão terapêutica na presença de detetive, ninguém estava seguro de sua produtividade. O psiquiatra convidado para a conversa com Celine especializava-se em casos complexos semelhantes e antecipadamente avisou que comunicação com Sophie era possível, mas poderia ser imprevisível. Durante o encontro no gabinete também estava presente investigador que registrava cada ação da suspeita. No início, Celine estava calma e parecia indiferente. No entanto, já após as primeiras perguntas do psiquiatra, sua maneira de comportamento mudou completamente. A voz da mulher ficou mais grossa, o olhar tornou-se frio, gestos bruscos e confiantes. O psiquiatra imediatamente fez o investigador entender que diante deles agora estava não Celine, mas sua segunda personalidade, Sophie.
A conversa transcorreu cuidadosamente. O psiquiatra evitava acusações diretas, fazendo perguntas sobre a localização de Elodie de forma neutra e calma. A resposta de Sophie soou confiante e sem hesitações. Ela declarou brevemente que Elodie agora estava onde nada a ameaçava. O investigador anotou no protocolo que a voz da suspeita soava irônica, como se ela conscientemente brincasse com a polícia. O psiquiatra cuidadosamente continuou a conversa, tentando obter de Sophie informação mais precisa. Ele esclareceu suas ações no dia do desaparecimento de Elodie, mas ela respondia evasivamente. A pergunta sobre o que concretamente aconteceu, Sophie apenas repetiu que escondeu Elodie para que ela ficasse em segurança. Ela falava friamente, sem emoções e absolutamente confiante em estar certa. A atmosfera ficava cada vez mais pesada. Sophie, a cada pergunta, demonstrava cada vez mais sua superioridade sobre Céline, chamando-a de fraca e incapaz de tomar decisões necessárias. Segundo Sophie, ela foi obrigada a intervir porque, caso contrário, a situação poderia ter terminado muito pior. O psiquiatra tentou saber detalhes, mas encontrou apenas silêncio categórico. Em determinado momento, o psiquiatra pegou o mapa da região e propôs a Sophie mostrar o lugar onde estava Elodie. Ela, por alguns segundos, olhou avaliativamente para o mapa, depois calmamente indicou o ponto fora da cidade, perto da floresta, onde ficava a velha casa abandonada. Os investigadores compreendiam perfeitamente a importância deste gesto. Formalmente, Sophie não deu depoimentos diretos e não reconheceu sua culpa. Porém, sua indicação de lugar concreto na prática significava reconhecimento. Os policiais compreendiam que muito provavelmente era lá que seria encontrada a desaparecida Elodie. Depois disso, a conversa foi interrompida. O psiquiatra observou que a personalidade da suspeita novamente mudou de volta para Céline, que neste momento parecia perdida e não conseguia lembrar de nada do que acabara de ser falado. Estas observações foram detalhadamente registradas e se tornaram parte das provas, confirmando o diagnóstico dos psiquiatras. Agora, diante da investigação, estava a nova tarefa. Era preciso verificar as palavras de Sophie e inspecionar o lugar por ela indicado. Os policiais compreendiam que o resultado desta verificação poderia confirmar definitivamente o envolvimento do alter ego de Céline no acontecido. Mesmo após 1 ano depois que o caso foi formalmente encerrado, o detetive Luke continuava sendo atormentado por dúvidas. Ele constantemente se lembrava da sessão na qual o alter ego de Céline, Sophie, indicou o lugar onde encontraram Elodie. Então, aos investigadores, tudo parecia óbvio, e ninguém ficou perturbado pelo fato de que alguns detalhes não se encaixaram na versão final. Um tal detalhe especialmente não dava sossego a Luke. Uma noite, ele novamente pegou materiais antigos do caso e os espalhou diante de si sobre a mesa. Diante dele estavam 2 fotografias que pareciam não poder ter nada em comum. A primeira fotografia foi tirada num evento beneficente aproximadamente 1 mês antes do dia em que Elodie desapareceu. Nela estava registrada Céline sorridente cumprimentando convidados. Na foto eram nitidamente visíveis seus brincos, pérolas grandes que ela frequentemente usava em eventos públicos. O segundo era desenho encontrado no porão da casa abandonada. Neste desenho com mão infantil estava representada a figura feminina assinada pelo autor como Mamãe Má. E nas orelhas desta figura estavam desenhados exatamente os mesmos brincos com pérolas. Luke notou isso já na primeira vez que examinou os materiais, mas então não deu grande importância a isso. Agora, porém, ele leu atentamente o inventário de objetos pessoais de Céline elaborado no dia do desaparecimento. O documento era claro e não deixava dúvidas. Os brincos de pérola estavam em casa, no porta-joias, e naquele dia a mulher não os colocou. Ficava estranho. Se no dia do desaparecimento a consciência de Céline era controlada precisamente pela personalidade Sophie e os brincos não estavam nela, então como Elodie poderia tê-los desenhado no porão? Este detalhe contradizia completamente a versão oficial da investigação e conclusão médica. Luke compreendeu que o desenho não poderia ter sido criado naquele dia. Muito provavelmente, Elodie desenhou de memória. Significa que ela não estava representando eventos do dia do desaparecimento, mas o que acontecia regular e repetidamente.
E nos desenhos estava representada não Sophie, mas a própria Céline, mulher que toda a cidade considerava mãe cuidadosa. O detetive examinou novamente outros desenhos e registros. Ficou óbvio que a menina há muito tempo tentava contar sobre o que tinha que passar na vida comum. Sophie, possivelmente, era apenas parte do quadro, mas a principal fonte de ameaça, ao que parece, sempre foi a mesma. Este pequeno detalhe, estes brincos, permitiram a Luke olhar de forma completamente diferente para o caso. Agora ele estava certo de que nos arquivos estava guardada não simplesmente história sobre transtorno psíquico, mas algo muito mais assustador. O verdadeiro culpado todo este tempo permaneceu impune, e a Luke cabia novamente convencer seus colegas de que a verdade era muito mais complexa do que a conclusão oficial. Depois que Luke encontrou a contradição com os brincos, ele compreendeu. Era preciso buscar confirmação em documentos que pudessem lançar luz sobre tudo o que acontecia antes do desaparecimento de Elodie. Ele enviou solicitação oficial ao arquivo do hospital e exigiu fornecer história médica completa de todos os anos de observação. Após algumas semanas em seu gabinete, entregaram várias pastas com dezenas de relatórios, análises e conclusões. Luke começou a comparar datas de hospitalizações de Elodie com o calendário onde estavam marcados turnos de trabalho e férias de Céline. O quadro se formou assustadoramente rápido. Cada caso de piora do estado de Elodie coincidia com dias em que a mãe estava por perto, em casa ou de férias. Assim que a menina chegava ao hospital e ficava sob supervisão do pessoal, o estado se estabilizava bruscamente. Após alta e retorno para casa, as crises se repetiam novamente. Luke elaborou tabela cronológica e a enviou a pediatra independente não ligado à cidade de Dinan. O médico estudou os materiais e deu conclusão oficial. Os sintomas descritos nos relatórios não correspondiam a nenhuma das doenças registradas. Seu aparecimento e desaparecimento dependiam diretamente das ações da mãe. Segundo o perito, todos os sinais indicavam síndrome de Munchausen por procuração, raro transtorno no qual o tutor conscientemente causa ou imita sintomas de doença em pessoa próxima para provocar compaixão e atenção dos outros. Para Luke, isto foi o ponto final. Todos os detalhes que antes não se encaixavam finalmente ganharam sentido. Elodie durante anos viveu em estado de ameaça constante, e as doenças pelas quais toda a cidade a lamentava foram artificialmente provocadas. Céline não estava salvando, mas lentamente destruindo a saúde da própria filha, transformando seus sofrimentos em instrumento para obter pena e admiração. Agora ficou claro que Sophie não era assassina. Ela era aquela parte da consciência de Céline que tentava parar o que estava acontecendo. O sequestro de Elodie não foi crime, foi tentativa desesperada de proteção. Sophie escondeu a menina na casa abandonada tentando salvá-la da mãe. Mas o controle durou pouco tempo, e quando Céline voltou à consciência, já era tarde. Para só a investigação, esta descoberta foi verdadeiro choque. Todas as versões construídas um ano atrás desmoronaram. O verdadeiro criminoso se mostrou não ser o alter ego, mas a própria Céline. Aquela que toda a cidade considerava exemplo de amor materno. Chegou o momento de restaurar completamente a cronologia dos eventos do dia 12 de setembro de 2003. Aquele dia em que tudo saiu diferente do que supunham no início da investigação. Graças aos novos dados que o detetive Luke encontrou, agora é possível, passo a passo, literalmente minuto a minuto, representar o que exatamente acontecia então entre Céline e Elodie. Aproximadamente às 2 horas da tarde, Céline estava em sua casa. Para os outros era dia absolutamente comum, em nada diferente de dezenas de outros. Mas dentro da família tudo era diferente. Neste momento, Céline preparava a dose seguinte de remédio que, segundo a versão oficial, deveria aliviar o estado de Elodie. Na realidade, era algo que levava à piora do bem-estar da menina, intensificando sintomas que faziam todos ao redor se compadecerem da mãe e admirarem sua incrível resistência. No entanto, desta vez, os eventos começaram a se desenrolar por cenário completamente diferente. Aproximadamente às 2h30, Céline estava em estado de forte tensão emocional, e foi precisamente então que sua consciência mudou para outra personalidade.
Foi aquele mesmo momento em que Sophie, durante muito tempo no fundo da consciência da mulher, tomou controle da situação. Ela compreendeu claramente o que Céline planejava e entendia perfeitamente que não havia tempo para reflexões. Pela primeira vez em muito tempo, o alter ego Sophie obteve possibilidade de agir sem impedimentos. Exatamente às 14h45, Sophie, agindo veloz e decisivamente, chegou ao parque da cidade onde Céline havia deixado Elodie anteriormente sob supervisão de outros adultos. O vizinho idoso que estava por perto observando o que acontecia notou que o rosto de Céline parecia extremamente tenso e até assustador. Mas naturalmente não podia supor que diante dele estava não a própria Céline, mas sua segunda personalidade, tentando salvar a menina. Naquele momento, Sophie não pensava nem em testemunhas nem em consequências. Seu único objetivo era rapidamente tirar Elodie da influência de Céline e levá-la para onde ninguém pudesse causar-lhe mal. A menina confiava na mãe e naturalmente seguiu calmamente atrás dela, não compreendendo que estava acontecendo algo extraordinário. Já meia hora depois, por volta das 15h15, Sophie levou Elodie à velha casa da fazenda, abandonada e praticamente esquecida pelas pessoas. Esta casa ela se lembrava desde a infância, e lhe parecia que este lugar se tornaria esconderijo ideal onde Céline nunca pensaria em procurar a filha. Dentro da casa, Sophie deixou reserva de comida, algumas garrafas de água e roupa quente. Ela se apressava, ficava nervosa e não pensou bem seu plano até o fim, supondo que alguém obrigatoriamente logo encontraria Elodie e poderia protegê-la melhor do que ela mesma. Às 15h25, Sophie, confiante de que fez tudo possível para proteger a menina, voltou de volta à cidade. Ela tentava se comportar naturalmente, fazer tudo para que ninguém suspeitasse de nada. Mas literalmente, após alguns minutos, aconteceu o que Sophie não pôde prever e evitar. Seu controle desapareceu bruscamente. A consciência novamente passou para Céline, que acordou completamente desorientada e não entendia o que acabara de acontecer. Encontrando-se sozinha no carro, ela entrou em pânico, notando que Elodie não estava em lugar nenhum. Exatamente às 15h30, Céline, estando em completo horror pelo que estava acontecendo, discou o número do serviço de emergência e comunicou o desaparecimento de sua filha. Sua voz soava sincera e convincente, e a polícia não duvidava da veracidade de suas palavras. Então ninguém podia imaginar que o verdadeiro cenário daquele dia era muito mais complexo e assustador do que inicialmente parecia. A tragédia consistia no fato de que a tentativa de salvamento empreendida por Sophie se mostrou mal sucedida e até fatal. Devido à falta de experiência, tempo e preparação completa para tal passo, Sophie não conseguiu garantir proteção de longo prazo a Elodie. Ela agiu impulsivamente, guiando-se apenas pelo desejo de ajudar a menina a evitar a ameaça seguinte por parte da mãe. Porém, devido à mudança brusca de personalidades e impossibilidade de manter controle por muito tempo, ela apenas piorou a situação. Assim ficou definitivamente claro que o sequestro de Elodie não foi má intenção ou crime consciente. Foi tentativa desesperada e desajeitada de salvamento de pessoa que toda a cidade considerava exemplo de amor e cuidado. Sophie não foi culpada da tragédia, mas sim sua vítima indireta, que se encontrou na armadilha de doença psíquica complexa de Céline. A Luke cabia fazer com que esta nova verdade fosse ouvida e aceita por seus colegas, apesar de toda a complexidade e dor de tal versão dos eventos. Em junho de 2004, ainda antes de Luke começar a revisar detalhadamente os materiais do caso, o tribunal em Dinant proferiu decisão final sobre este caso. Naquele momento, ninguém podia sequer imaginar quão equivocada esta sentença se mostraria. O juiz leu a decisão baseando-se nas conclusões da perícia psiquiátrica, segundo a qual Céline foi reconhecida incapaz de compreender as consequências de suas ações. No veredito oficial, soaram palavras que posteriormente se tornaram chave e definitivas. Reconhecer a acusada inocente por razão de inimputabilidade no momento do cometimento do ato. Em seguida, veio sentença padrão para tais casos. Céline era encaminhada para tratamento compulsório em instituição psiquiátrica fechada, sem direito de deixá-la por vontade própria. Então esta sentença pareceu justa e lógica a todos, ao tribunal, à polícia
aos moradores da cidade. O juiz se guiou por conclusões médicas que naquele momento foram reconhecidas como única versão possível e correta dos eventos. Juridicamente, tudo foi formalizado impecavelmente, e ninguém via razões para duvidar da correção da decisão tomada. No entanto, foi precisamente esta perfeição jurídica da sentença que se tornou obstáculo intransponível posteriormente, quando o detetive Luke conseguiu descobrir novas provas que refutavam completamente a versão inicial da investigação. Luke apresentou todos os dados por ele reunidos no Ministério Público esperando revisão do caso. Porém, em resposta, recebeu conclusão inequívoca dos juristas. O princípio non bis in idem, um dos fundamentais na legislação belga, proíbe responsabilizar pessoa repetidamente pelo mesmo crime se a sentença já foi proferida e entrou em vigor. Isto significava que, por mais convincente e irrefutável que fosse a investigação de Luke, juridicamente mudar o desfecho do caso já era impossível. Mesmo havendo provas absolutamente claras de que foi precisamente Céline quem cometeu ações cruéis em relação a Elodie, o tribunal não poderia mais considerar sua culpa e muito menos proferir nova decisão. Assim, apesar de todos os esforços e minuciosidade da investigação de Luke, reconhecer oficialmente Céline culpada era impossível. O sistema judicial se encontrou na armadilha de suas próprias leis, e a mulher que durante muito tempo todos consideraram modelo de amor e abnegação, nunca sofreu punição pelo que fez com sua filha todos estes anos. Luke compreendia que esta foi verdadeira tragédia jurídica que permanecerá nos arquivos da polícia para sempre. Apenas alguns meses depois que Luke recebeu recusa oficial na revisão do caso, ele tomou decisão que se tornou o desfecho lógico de toda esta história. No início de 2005, na polícia da cidade de Dinan, sobre a mesa do chefe, foi parar pedido de demissão do detetive Luke por vontade própria. Os colegas naturalmente sabiam por que ele estava saindo, embora sobre isso ninguém falasse abertamente. Luke nunca conseguiu se conformar com o fato de que pessoa cuja culpa era óbvia evitou responsabilidade graças à nuance jurídica formal. Anos depois, em 2015, no prontuário médico de Céline apareceu o novo, último até hoje registro feito por psiquiatra em instituição de tratamento fechada. O registro foi lacônico, mas continha informação que colocava ponto em sua história pessoal. Lá constava: paciente estável. Personalidade Céline não se manifesta mais. Domina personalidade Sophie. A perguntas sobre o passado recusa categoricamente responder. Formalmente, Céline continuava sob observação de médicos. Porém, na prática, aquela personalidade que os moradores de Dinant conheciam e sobre a qual tanto falaram no tribunal não existia mais. Em seu lugar se estabeleceu completamente Sophie, aquela que uma vez fez tentativa de parar o crime. Céline desapareceu para sempre, escondendo-se atrás do diagnóstico que se tornou justificativa conveniente, e assim definitivamente evitou responsabilidade por suas ações. Quanto a Luke, após saída da polícia, ele nunca mais tocou nesta história e não deu comentários sobre ela. Em certo sentido, ele perdeu. O sistema não lhe permitiu alcançar justiça real e quem cometeu coisas terríveis permaneceu impune. Luke escolheu tranquilidade pessoal, recusando-se à luta sem sentido e decidiu que poderia viver adiante sabendo pelo menos que fez tudo possível. Assim, toda a verdade sobre o acontecido com Elodie agora está completamente revelada. É conhecido que Céline, durante longos anos, torturou sua filha para obter atenção para si mesma, e o alter ego, Sophie, empreendeu tentativa mal sucedida de salvar Elodie de sofrimentos posteriores. No entanto, apesar de toda a evidência desta tragédia, um momento importante permaneceu desconhecido. Se a perda de memória de Céline foi fenômeno psíquico real ou se ela conscientemente encenou o último ato em seu espetáculo para livrar-se para sempre da testemunha de seus crimes, isto permaneceu enigma nos materiais do caso, eternamente escondido, sob selo de sigilo.